Antigamente o Recanto do Paulistinha era o prostíbulo, onde o povo vinha para a cidade e ia passar a dar uma divertida e tal. E um grupo de pessoas reuniu e comprou o Clube Atlético Paulistinha. A área, comprou a área. O Recanto do Tio Patinhas. E aí tinha 2 campos e tinha um professor, chamava professor Marivaldo Carlos Degan. Era um professor, acho que de história e tal. Se não me foge a memória, professor de história. Marivaldo Carlos Degan. E esse cara era apaixonado pelo futebol e pelo Clube Atlético Paulistinha. Né? E aí ele fazia o seguinte, ele pegava os melhores jogadores jovens, meninos, de 8 anos, de 9 anos, ele montava as melhores equipes de futebol menor. Beleza. E competia na cidade e tal, e até que surgiu a oportunidade de levar uma equipe para a Europa. Ele foi na Noruega, numa Copa na Noruega, 1978. Então, numa cidade... Ele era muito habilidoso, ele fazia as rifas, ele vendia, ele pedia para o empresário rico pagar para um pobre. Ó, esse menino ali vai viajar, você paga a passagem dele, ó, o outro paga de outro. E aí ele conseguiu levar a primeira equipe para jogar numa Copa. Aí chegou lá, ele levou uma equipe muito boa, e um dos jogadores que foi, vocês devem conhecer, o Serginho Dourado, que jogou no Santos depois, é de Dourado ele, foi um jogador titular do Santos quando ele voltou e tal, e entre outros, né? Aí ele abriu uma oportunidade de estar viajando para a Europa quase que uma vez por ano. E aí jogar no Paulistinha todo mundo queria jogar porque dava a oportunidade de viajar para a Europa. E era uma loucura. Quanto custa uma passagem para você ir para a Europa? $2.000, $3.000, $4.000 no pacote? Só que ele fazia uma reunião, tá aqui, ó. Hoje nós temos uma reunião para definir o negócio da Europa. Nós vamos levar 5 categorias. 80 crianças. Nossa. 80 crianças. Chama o pai lá, tal, beleza. E lá no Paulistinha era o povo da grana que jogava. E tinha a molecada dos bairros que jogava também. Se os ricos vão, os pobres vai também. Como é que quem tinha condição de pagar já bancava a sua passagem, quem não tinha acertava, fazia uma rifa, vendia e tal, e ele organizou. Em 1995 foi a primeira vez que eu fui para a Europa, que eu fui para a Suécia. Nós levamos 70 crianças. 70 crianças, beleza. Aí foram 45 dias com essas crianças fora de casa. Nossa! Você pega a tua filha, tem 8 anos, ela vai viajar para a Europa, põe o uniforme, tira passaporte, leva para Ribeirão Preto, acertou, pega, põe nos ônibus, desce, volta daqui 45 dias com essa molecada. Aí tal. Isso aí foi uma experiência muito legal, porque tinha o comprometimento dos pais. Ó, meu filho vai, mas você vai ficar cuidando dele o tempo todo. Ontem ainda encontrei um que... Dr. Orestes, que é médico, aí vi o outro Caio dando entrevista, que é dentista, e os engenheiros, pessoas que ficaram professores, sabe? Porque na época eles tinham 8 anos, hoje eles estão com 40, cara. Empresários na cidade, e ficou todo um pessoal do bem, cara. E aí teve uma história bacana do Paulistinha, vários jogadores passaram por lá, entre eles esse Diego Ribas, que joga no Flamengo, ele foi meu jogador, ele convivia comigo lá no Paulistinha. Cara. Ele era um moleque que dava muito trabalho quando ia jogar, porque ele era muito atentado, cara. Ele ia nas copinhas, ele chorava, o pai dele tinha que ir junto, ou se deixava o pai dele, depois o pai dele tinha que pegar o avião e ir atrás dele. Então foi uma história bacana, e embora assim, depois passou o tempo, quando o professor Marivaldo Carlos Degan morreu, aí acabou, porque não teve mais quem deu uma sequência, mas tinha equipe muito competitiva e bons jogadores que jogavam ali, cara. Cara, demais, cara. Mas hoje... e tinha as escolinhas de final de semana, tinha a copinha que acontecia, tinha as equipes de competição e no final de semana tinha a copinha que a gente fazia lá, né? Eu lembro assim, um dia, né, o cara comprou assim, o Degan tinha uns rolos assim, tal, que era difícil de você viabilizar, né, cara? Aí o cara pegou assim, ele falou, eu vou comprar um caminhão de refrigerante para dar para essa molecada, né? E aí o cara tinha comprado assim, o cara tinha dado uns cheques e voltou tudo no cheque e tal. Aí o Degan falou, deixa ele para mim, vou comprar um caminhão de bebida para dar para essa molecada igual. Aí comprou e deu o cheque do cara. Aí o cara falou, não, mas não é seu o cheque, você tem que pegar. E ele fazia um rolo tão grande, e ele vendia as publicidades, ele fazia mais um rolo do tamanho do mundo, mas ele fazia acontecer, cara.
Ó, eu vou colocar o nome do podcast aqui. Ele mandava um boleto para você. Ah, mas o senhor não combinou. Não, mas você não colocou o nome na câmera. Não foi, mas foi o senhor que colocou. Não, coloquei porque você deixou. Aí ele mandava um boleto te cobrando, cara. Era muito engraçado. E teve muitas conquistas, sabe? Conquistas boas, assim, do Paulistinha. Conquistas, assim, de campeonato regional, de campeonato estadual. Aí depois teve uma época que ele trouxe um grupo de coreanos para cá. Em 1995, chegou um grupo de coreanos no Brasil. Então, quando desceu, estava todo de máscara, de avental, de luva, e não chegava perto de ninguém. Em 90, ó, quantos anos? 1995. E o povo foi saber que tinha que lavar a mão agora, no ano. No ano passado, o pessoal falou: não, agora tem que usar máscara, você não pode cuspir na comida, você vai comer perto. Você lembra? Você imagina a nojeira que era o troço de restaurante, como é que era? Tudo assim. Lá atrás o povo ia comer, para num restaurante assim, todo mundo desce com fome assim, naquelas. Conversando. Naquelas pistas de comida, tudo conversando em cima, assim, pá, coisa pra lá. Então agora o povo. Em 2020 o povo tem que usar máscara para trabalhar com comida, cara. Teve que aprender isso. Então, gente, veio também para deixar alguma coisa, algum legado para nós essa situação aí, né, cara? Essa época eu lembro que encheu de uns de coreano. Eu tenho uma leve lembrança disso. Eu lembro no shopping, bicho, eles juntavam ali pra almoçar. Era até bonito de ver. Tinha os coreanos bastante, 30, 40, e pagava $2.000 cada um. Aí teve um bom momento do Clube Atlético Paulistinha.